Galera, é óbvio que Solo Leveling já virou um hit mundial aí dos animes. E agora, finalmente, o nome do anime ele vai ser colocado à prova, beleza? O sangue ele vai subir de nível solando. Solen, irmãos. E vem cá, você pescou aquela referência ali de One Punch Man? Bom, bora ver isso aqui agora. Ano novo, vida nova, todo mundo só quer saber de novidade, certo? Então vem agora que eu vou te dar uma primeira boa notícia de 2024. A gente vai se encontrar ao vivo num espetáculo que é, bom, até agora nunca existiu, beleza? A gente vai juntar a equipe e os fãs do maior canal de cultura pop do mundo, enfim, num espetáculo de teatro, beleza? Você é o meu convidado pro Filho do Ei Nerd Show. Enfim, vai ter muita comédia, muita interação e vai ter muita surpresa num show exclusivo ao vivo, beleza? Vai ser no Teatro Frei Caneca aos sábados e domingos de abril. Que vai ser em São Paulo. E eu já tô aqui avisando com antecedência pra você não ter desculpa, tá? Mas de qualquer forma, já corre aqui no link da descrição pra já garantir o seu ingresso, porque você sabe como é. Teatro não é coração de mãe, tá? Então garante já o seu assento e bora pra esse evento inédito junto comigo. Eu tô muito animado pra te encontrar lá no Filho do Ei Nerd Show, tá? E lembrando que no final eu vou estar lá pra trocar uma ideia com vocês. Beijão e te vejo lá. Fui! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E vamos lá, se você nunca ouviu isso, então deixa eu te dizer uma estratégia bem clássica, assim, pra saber se o anime vale a pena ou não ser assistido. A primeira coisa que você tem que fazer é assistir os 3 primeiros episódios. Bom, óbvio, né? Mas vamos lá, é muito importante esses 3 primeiros episódios, por um único motivo. Esse é o tempo que o anime normalmente tem pra ganhar o seu interesse. Senão, é perda de tempo completamente, né? É um ou outro, galera. E a missão de qualquer anime é mostrar pra gente exatamente o que vai ser o futuro dessa obra. A gente diz pros criadores do anime o seguinte: vamos lá, essa aqui é a sua chance de me fazer querer consumir essa obra. Então, me surpreenda, faça um bom trabalho. E os criadores, eles têm que responder, tipo, pode deixar, assiste aí e me diz se tá bom. É tipo isso que esses 3 episódios significam, mais ou menos. Para séries que um episódio dura 1 hora ou mais, a estratégia já é outra, né? Mas no mundo dos animes, especialmente os shonens, a coisa precisa ser rápida. O episódio já abre com o Jin-woo no hospital, né? E só lembrando rapidinho, o Jin-woo tava por um triz de ser completamente cancelado. Ele deve ter o CPF dele ele rasgado no meio. Ter, assim, cancelado aquele direito de viver, né? Por conta das estátuas do tempo lá de Carteron. Acho que vocês devem lembrar dessas estátuas, né? Vou te relembrar aqui rápido. Bom, editor, bota aquele sorriso na tela, vai. Aquele sorriso é perfeito. E vamos lá, galera. Os próprios caçadores que entraram no Covil pra conferir as informações dos sobreviventes só viram o Jin-woo caído, né? Não tinha nenhuma estátua ali. Não tinha templo nenhum. Pô, não tinha nem um Covil duplo, pra você ter noção. E a informação que eu já passei pra vocês sobre como funcionam os Covis e o Solo Leveling já foi passada nesse episódio, né? Os caçadores eles derrotam o Big Boss Covil e aí eles têm um tempo X ali pra pegar qualquer recurso dentro do Covil e vazar. Porque depois do chefão ser derrotado, é questão de tempo até o portal do Covil se fechar. E se você estiver dentro do Covil, quando ele fecha, tchau, tchau pra tudo. Nunca teve um caso de um caçador voltar depois do Covil ter sido fechado. Então o pessoal lá literalmente salvou o Jin-woo de ser deletado completamente da existência. Mas ok, o show também pegou essa oportunidade para expandir as informações logo sobre como que funciona o universo Solo Leveling. E eles botaram os fatos já na mesa ali sobre o despertar duplo, né? O show diz, galera, que todo caçador passa pelo primeiro despertar. E aí é classificado como um caçador, né, para conseguir entrar nos Covis. A partir do momento que você passa por um despertar, tá, beleza, você ganha um novo CPF ali dizendo que você é um caçador. Não é assim, mas enfim, vocês entenderam a minha analogia. Mas quando acontece esse despertar, esse momento define completamente o poder de uma pessoa, né? Alguém que desperta e tem, sei lá, 10 de poder mágico, vai continuar com 10 de poder para sempre. Não existe um mega treinamento ou item que mude isso, né? Então o Rank E vai ser sempre, galera, um Rank E. E o Rank S vai ser sempre superior. É mais raro encontrar pessoas com uma gama maior de magia. E lógico que os mais raros são os mais fortes, né? Mas é aí, galera, que vem o despertar duplo, beleza? Que é simplesmente um caçador passando por um outro despertar. Esse segundo despertar pode fazer um Rank E, ganhar mais magia para chegar no Rank B. Em alguns casos, o segundo despertar de um Rank B ou A pode ir direto para um Rank S, né? Eu acho que não é possível você ir de um Rank B para um Rank E. Na verdade, é impossível. Isso não aconteceu. Então, um despertar duplo só vai te deixar mais forte. É nessa, galera, que a gente volta pro anime e fazem um teste no sangue, né? E adivinha? Ele continua um fracote lá com 10 de magia. O caçador mais fraco da humanidade continua sendo o mais fraco.
Então, isso é estranho, né? Porém, enquanto aparece o pessoal ali da Associação dos Caçadores, as enfermeiras e até a irmã do Jin-Woo na sala, ninguém consegue ver a tela do sistema. Só o jogador Sang Jin-Woo. Né? Só ele que consegue visualizar aquelas mensagens que aparecem, né? Tipo uma notificação de RPG. Só ele consegue ver aquilo. Então, lembrem-se disso, beleza, galera? O Sang, ele não passou pelo despertar duplo. O sistema é uma coisa completamente diferente. Que vai sim aumentar o poder mágico dele. Porém, não é todo mundo ali com despertar duplo que tem um sistema na cabeça, tá? Resumindo, o sistema é meio que um despertar duplo, mas o despertar duplo não é o sistema. Entendeu? É bom, enfim. Você vai entender mais pra frente. E aí, onde aparece as missões de treinamento, né? Que são aquelas 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e 100 km de corrida. Vamos falar a verdade, né, galera? Isso aqui é Saitama total, meu irmão. Pô, quem viu isso aqui só faltava ter aquelas 10 bananas ali, né? Pra fechar o combo. Mas enfim, imagina só, galera. Jin-Woo versus Saitama sendo na porrada. Bom, enfim, eu acho que por enquanto a única coisa que o Jin-Woo podia fazer, sei lá, cozinhar um omelete pro Saitama e rezar, né? Será que mais pra frente rola uma batalha mortal entre os dois? Mas enfim, o show ele continua muito bom, né? E com um ritmo muito, assim, um ritmo bem tranquilo, né? Eu admito que eu gostaria que tivesse um pouquinho mais, sabe, tivesse indo um pouquinho mais rápido. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que a obra ela tá ficando ainda mais completa que o manhwa, né? Eles estão adicionando muito mais contexto. Tem mais tempo ali pros personagens interagirem, para as coisas acontecerem. Aliás, também a gente vê cenas com outros personagens com mais clareza. Né? E eu acho que isso é muito maneiro. E bom, agora, né, com o Sang, esse treinamento dele em dia e com o shape formado, depois de dias e dias treinando, é aí onde ele decide entrar no covil de instância, né? Que é literalmente uma missão de covil onde só ele consegue ver e só ele consegue entrar. E galera, eu vou te falar uma parada. Que show que esse anime é, na boa, galera. Mesmo depois de encarar as estátuas lá e literalmente escapar da morte certa, como é que ele não fica traumatizado e não dá vontade de, sei lá, e dormir pro resto da vida? A obra ela ainda faz o Jin-Woo sofrer na mão ali dos bichos fracos. E não só por ele ser fraco, né, mas sim pelo medo dele continuar presente. Por favor, medo ainda tá enraizado ali na cabeça do Sang, mas agora ele continua lutando mais e mais. Na boa, galera, é por isso que todo e qualquer leitor de Solo Leveling é fã demais do Jin-Woo. Esse protagonista ele é perfeito, cara. Por isso que todo mundo entende quando alguém diz Solen, irmãos. Entendeu? O cara ele é empatia pura e com certeza é avanço puro. O show diz pra gente que não tem problema ali ter medo de enfrentar alguma coisa, sabe? É comum. O medo, ele existe, é comum. Mas é importante encarar esse medo, sabe? Pra você finalmente ele conseguir superar e continuar seguindo em frente. Caraca aí. Oh, falei bonito, não falei? Enfim, esse é o pão com manteiga, né? Esse aqui é o núcleo que sustenta essa obra aí do Solo Leveling. A cena lá com o Sang despertando como caçador enquanto trabalhava em meio período, né, pra sustentar a casa e bancar as dispensas médicas da mãe, é muito forte. E principalmente vendo o quão fraco ele é, mas o quão guerreiro o Jin-Woo consegue ser, sabe? Isso é muito irado, isso é muito maneiro. De longe, assim, um dos protagonistas mais brabos de todos os animes que eu já vi na minha vida, tá? Tem que fazer muita força realmente pra você não ser fã do Sang Jin-Woo. Agora vamos lá, e depois de matar 3 goblins sozinhos, né, que antigamente só um já arregaçava o Jin-Woo ali, enfim, e aparecer também um inimigo maior e mais forte, é que o episódio acaba. Cara, a obra ela termina ali o terceiro episódio dizendo o seguinte: esse personagem conseguiu um poder que tem um potencial absurdo de crescimento. E agora, ele precisa ralar pra ficar forte, né? Sério, é muito irado esse show, galera. E mais pra frente, acho que você já dá pra entender mais ou menos como é que vai ser o rolar ali do anime, né? Se você não entendeu, irmão, então entenda, por favor, tá? Mas, de qualquer forma, muito obrigado por ter assistido. Já clica aqui nesse botão que você vai se inscrever. Isso é muito importante pra mim. A minha vida é a sua inscrição. E também já aproveita e clica no sininho quando o nosso próximo vídeo de Solo Leveling for lançado. Você, que é tão fã quanto eu, vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Beijão e falando no próximo vídeo, te vejo lá. Fui!